Estarei lendo a palavra do Senhor, livro de Isaías, capítulo de número 53. Você que está ao alcance da nossa voz, Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite de hoje. Nós estamos aqui na incumbência de ministrar a palavra do Senhor. Jesus lhe disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Apóstolo Paulo vai dizer que nos é imposta esta obrigação de levar o evangelho de Cristo a todos os lugares. Livro de Isaías, capítulo de número 53, aleluia, vai dizer assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua alma puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo e fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si, e pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Glória a Deus. Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós levantamos a nossa voz em oração, para que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa cativar, Senhor, as mentes, para ouvir, Senhor, e receber a Tua palavra. Pai, assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Queridos ouvintes da palavra de Deus, simpatizantes da nossa fé, amantes da palavra de Deus, Isaías ele vai profetizar
cerca de 700 anos antes de Cristo nascer do ventre de Maria. Isaías, ele vai profetizar como se ele estivesse vendo, ou como se ele estivesse passando por aquele exato momento, porque Isaías vai relatar o que de fato aconteceu com Cristo na cruz do Calvário. E é interessante que Isaías vai começar dizendo quem deu crédito à nossa pregação. Para que você possa entender esta palavra, eu quero voltar um pouco mais ali no livro de Gênesis, aonde Deus ele faz a terra, aonde Deus ele coloca o homem e a mulher para poder lavrar o jardim. Deus disse ao homem e à mulher que eles poderiam comer de tudo, mas eles não poderiam tocar em uma árvore destinada. Aquela árvore lhes faria conhecer o bem e o mal e fazia com que eles se distanciassem de Deus, pois era um pecado. Então Eva e Adão não deram crédito à palavra que Deus falou a eles, mas Deus disse que no dia que eles tocassem naquela árvore, certamente eles morreriam. É bem verdade que eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente, porque Adão e Eva, eles viam Deus todos os dias, eles conversavam com Deus, eles podiam ver algo que nós nunca vemos. Ele viu a glória de Deus, mas por causa da sua transgressão, do seu pecado, ele foi tirado do melhor lugar, do paraíso, porque não deu crédito à palavra de Deus. Deus, ele vai ver que o pecado começa a proliferar, e certa feita Deus também vai dizer a Caim, para que Caim não cometesse algo errado. Deus chega para Caim e diz: o pecado jaz à porta, e o desejo dele é te possuir, mas sobre ele você deve dominar. Porém a palavra vai dizer e nos mostrar que Caim também não vai dar crédito à palavra de Deus, e vai cometer um grande pecado matando o seu irmão. Dali o pecado ele começa a se proliferar cada vez mais, começa a subir de uma velocidade terrível, e Deus ele vai tirar o povo depois da terra do Egito com mão forte, com prodígios e com sinais. Deus vai mostrar para o seu povo o seu poder. Deus ele vai mostrar para o seu povo aquilo que ele poderia fazer, mas o povo não deu crédito à palavra de Deus. O povo pereceu por 40 anos no deserto, porque não ouviu a voz de Deus, não deu crédito àquilo que Deus falou ao povo dele. Então aquele povo pereceu sem poder entrar na terra prometida, pois eles estavam poucos dias da terra, apenas 3 dias, e eles não puderam entrar porque não deu crédito à palavra de Deus. A Bíblia ela vai continuar dizendo que o povo posterior entrou na terra prometida, na terra de Canaã. Porém o povo que entrou na terra de Canaã, eles comeram do melhor dessa terra, mas eles também não ouviram a voz de Deus, não deram crédito àquilo que Deus havia falado com cada um deles. Então a palavra vai dizer que Deus ele trouxe, aleluia, o povo para o cativeiro. O povo vai passar 70 anos na Babilônia, sofrendo batalhas, perseguições, fome, frio, porque não deram crédito à palavra do Senhor. Chega o momento então de Isaías profetizar, de Isaías mostrar ao povo a sua desobediência, mostrar ao povo o seu caminho que não estava reto. Isaías ele vai chegar ao ponto de espiritualizar os animais, aleluia, e dizer que os animais estavam melhor do que o homem naquela época. Isaías vai dizer no capítulo 1, versículo 3, que o boi conhece o seu possuidor e a jumenta a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Glória a Deus. Isaías vai chegar nesse ponto no capítulo 53, e ele vai profetizar que 700 anos após, Deus enviaria o seu filho ao mundo, como diz a palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 700 anos depois, Jesus Cristo vai nascer no ventre de Maria,
sobre a promessa de Deus para salvar o povo, salvar a humanidade. Jesus vai começar a ensinar o povo o caminho que se deve andar. Jesus vai contar diversas parábolas, e em cada parábola, se nós prestarmos atenção, Jesus ele vai falar sobre dois caminhos. Jesus vai falar sobre o céu e Jesus também vai falar sobre o inferno. Todas as parábolas, se nós prestarmos atenção, Jesus ele vai mostrar que o céu é verdadeiro, mas que o inferno também é verdadeiro. Jesus ele vai demonstrar o caminho para o povo, mas nós vamos ver que lá no livro de Romanos capítulo 10, versículo de número 16, apóstolo Paulo vai escrever dizendo que nem todos obedecem ao evangelho, e também vai relembrar aquilo que Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação. Glória a Deus. E muitos anos depois, o evangelho está sendo pregado hoje nessa praça em Barra do Riacho, aqui na Praça do Frutapão. Glória a Deus, aleluia. E nós podemos ver que muitos também não estão dando crédito à palavra do Senhor. Muitos, aleluia, poderiam estar aqui nesta noite recebendo, aleluia, da parte do Senhor algo precioso, algo maravilhoso, aleluia, mas também não estão dando crédito a Deus, não estão dando crédito àquilo que Deus está falando. Jesus, aleluia, ele vai dizer no livro de Apocalipse que ele vai vir para arrebatar um povo lavado, um povo remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Mas para que nós possamos passar a eternidade com Cristo, é necessário que nós venhamos nos decidir pela nossa vida eterna no dia de hoje, aleluia, porque Jesus ele tem dado oportunidade ao povo dessa terra. Mas a palavra vai dizer em Apocalipse capítulo 20 que o juízo de Deus virá sobre a terra, e aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida, esse perecerá a eternidade, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É momento de nós nos achegarmos a Deus, aleluia. É momento de nós darmos crédito à palavra do Senhor, porque Amós vai dizer: vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Nós poderíamos estar nesta noite na nossa casa, no nosso conforto, no nosso quentinho, aleluia, mas Deus nos despertou para estar aqui nessa noite. Eu quero dizer que talvez alguém vai dizer que isso é loucura, estar na rua uma hora dessa pregando a palavra, mas eu quero dizer a você que me ouve nesta noite: nós estamos aqui para aumentar o juízo de Deus sobre a tua vida, porque muitos não têm dado crédito à palavra do Senhor. E Jesus vai dizer que vai ser como nos dias de Noé. O povo estava casando e dando em casamento, aleluia, até que a arca se fechou e o povo não percebeu. Quantos não estão percebendo os sinais que estão acontecendo? Quantos não estão entendendo o que Cristo está fazendo nos nossos dias de hoje? Mas nós estamos aqui também com a palavra de salvação. Se hoje você estender as tuas mãos e aceitar Cristo como teu Salvador, aleluia, você terá uma eternidade, aleluia, na presença de Deus, servindo a Deus, aleluia, na eternidade. Mas eu também quero dizer que se você não confessar a Cristo hoje, se você não confessar a Cristo enquanto você tem oportunidade, glória a Deus, virá um dia em que os teus olhos irão fechar. Eu quero te dizer que no último momento pode não haver oportunidade para você. No último momento pode não acontecer a oportunidade, aleluia, de você herdar a salvação, herdar a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Talvez você está pensando: Jesus salvou aquele ladrão da cruz no último momento, aleluia. Eu quero dizer para você que não, aleluia. Glórias a Deus, Jesus não perdoou ele no último momento. Jesus pregou para ele na última hora. Jesus pregou o evangelho para aquele ladrão da cruz, aleluia, e ele se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão a Deus, e Jesus disse que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus pregou para aquele homem de 9 horas da manhã às 15 horas da tarde, aleluia. Jesus pregou no silêncio, porque nós não precisamos às vezes de abrir a nossa boca
para poder pregar o evangelho, porque as nossas atitudes pregam também. A palavra vai dizer, aleluia, que Eliseu, ele estava caminhando, aleluia, naquela cidade, e a viúva de Sinem viu, aleluia, Eliseu caminhando, e viu que ele era um santo homem de Deus, aleluia, e aquele homem que estava pregado na cruz à direita de Cristo, ele também viu que Jesus era verdadeiro, e ele desejou estar com Cristo, aleluia, aonde Cristo ele estivesse, aleluia. Se você deseja também estar com Cristo na eternidade, esta noite, aleluia, é a oportunidade de dar um passo para o Senhor, aleluia, de deixar a sua capa, de deixar tudo aquilo que impede, aleluia, de entrar no reino do céu. Glória a Deus. No livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito na palavra do Senhor, que ao homem está sujeito a morrer uma vez só, e depois disso segue-se o juízo, aleluia. É aquilo que você está vivendo agora, é aquilo que está dentro do teu coração. Se Jesus está falando mais alto, aleluia, dá um passo aqui, e nós iremos orar por você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas se o teu coração ainda necessita das coisas dessa terra, eu quero te dizer, aleluia, glórias a Deus, corra para os pés do Senhor, peça ao Senhor misericórdia, porque, aleluia, a porta da graça um dia ela vai se fechar. Essa porta ela ainda se encontra aberta, e o Senhor Jesus está dizendo: venha como estás, aleluia, glória a Deus. Aquele que tem sede, venha e tome de graça, aleluia, dessa água. Louvado seja o nome do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Aquele que ouviu, aquele que deu crédito, aleluia. Dias virão em que talvez, aleluia, você possa correr e bater na porta e essa porta não se abrir. Esse é o momento, essa é a oportunidade, aleluia. Deixa Jesus Cristo falar mais forte no teu coração. Deixa Jesus Cristo, aleluia, trazer alegria que o mundo não pode te dar. Deixa Jesus, aleluia, fazer esta obra poderosa em teu coração. Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor por esta oportunidade de hoje, de estar ministrando a palavra do Senhor aqui neste lugar. Nós estamos ali na igreja do pastor Eliseu, aleluia, no bairro São Pedro, na rua Lídio Cordeiro. Se você desejar neste domingo estar cultuando conosco, vai ser um prazer te receber ali, aleluia. Mas decida-se rapidamente pela sua vida, porque Jesus ele está às portas, aleluia. Jesus ele está voltando, aleluia, para arrebatar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não deixe, aleluia, para a última hora. Louvado seja o nome do Senhor, porque na